agora, a questão das fake news, né? E especialmente do impacto das fake news. Agora, nesta pesquisa que Lucas, Marco, enfim, toda a equipe de Ana prepararam, esta discussão ela tem um enorme impacto para a democracia, né? Nós vivemos numa democracia que tem demonstrado, digamos, dificuldade, um desgaste para enfrentar determinados temas. Né? Uma ordem constitucional que já teve, por exemplo, uma enorme dificuldade em 2016 para garantir o mandato da presidente eleita. Enfim, eu tinha acusações, eu tinha denúncias, mas eu tenho também um respeito a um processo eleitoral, a um resultado eleitoral que deve ser observado, seja no caso de Dilma, seja, eventualmente, no caso de Bolsonaro. Quer dizer, um pouco de dificuldade de manter o jogo nos limites daquilo que a Constituição oferece. Isto se reproduz em outra escala, em outra dimensão, por exemplo, no processo eleitoral de 2018, quer pela penetração de fake news, tanto de um lado quanto de outro, no processo eleitoral, quanto agora a gente vê posteriormente, com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do Lula, que aquilo que ocorreu em 2018 não foi de pouca monta, já vinha precedido do que tinha acontecido em 2016. Eu tenho um processo eleitoral no qual, digamos, o candidato, se ganharia ou não, venceria ou não a eleição, é outra história, né? Mas o candidato que se apresentava com maior potencial eleitoral na oposição foi impedido de participar da eleição. Quer dizer, isso tudo de uma gravidade enorme. Né? Em que medida a nossa ordem constitucional consegue garantir o Estado de Direito, quer na situação do impeachment da Dilma em 2016, quer na situação da própria disputa eleitoral de 2018. Não estou dizendo que Dilma tenha feito um governo maravilhoso, que o impeachment era completamente descabido, mas ele foi um impeachment problemático com a interrupção de um mandato popular. Né? Assim como a eleição de 2018 também foi uma eleição complicada, o principal candidato impedido de participar da eleição, e agora, enfim, a decisão que o impedia de participar do processo eleitoral, uma decisão que acabou anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Toda uma situação confusa do ponto de vista da relação entre política, direito e fake news. Né? Isso se estende para diversas situações. Quer dizer, nós tivemos agora na semana passada, uma semana a cada dia uma novidade no processo político brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, nada mais, nada menos do que a deputada que preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, posta nas redes sociais uma mensagem instigando, sugerindo, estimulando o motim da Polícia Militar da Bahia. Quer dizer, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Depois alguém deve ter dito para ela, tira isso daí, porque não pode uma deputada fazer um tipo de propaganda desse tipo. Isso é completamente ilegal, você será caçada. Mas mudou logo de figura. 2 dias depois, um dia depois, eu tenho as mudanças no comando militar e mais de um general, enfim, de uma enorme gravidade, né? Mais de um generais que participaram do governo Bolsonaro de maneira expressa no caso do general Santos Cruz
e de maneira indireta, no caso do general Pujol, do general Santos Cruz, eu ouvi, do general Pujol eu li, enfim, se é fake news ou não é fake news, enfim, é outra história. Mas o general Pujol dizendo que o presidente da República devia ser objeto de um tratamento médico, de um tratamento psicológico, um general que foi ministro do Bolsonaro, dizendo isso, quase que falando, o sujeito não bate bem, né? E depois o outro, o general Santos Cruz, de quem eu não ouvi a mesma coisa, o general Pujol também falando que ele não era médico para entender determinadas coisas. Quer dizer, os dois dizendo a mesma coisa de uma gravidade enorme, não é? A respeito do presidente da República. Então, nós vivemos nesta situação de uma tensão enorme na política brasileira. O estudo que o Marco, o Lucas, a Diana e a Paula organizaram, Fake News e Eleições, estudos sociojurídicos sobre política, comunicação digital e regulação no Brasil, ela envolve, enfim, apresentar um trabalho rico como esse, um trabalho que tem várias páginas em 10 minutos, que foi o tempo que o Lucas me pediu que falasse, é uma tarefa praticamente impossível, mas é um trabalho dividido em 3 partes, né? Tem um lado que é a pesquisa empírica, mas basicamente a estrutura do trabalho envolve um capítulo sobre o que significa comunicação sobre fake news, qual a relação entre direito, política e fake news, quais os limites da regulação estatal desse tema, a respeito desse tema. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Depois tem um capítulo sobre o judiciário, em que medida o judiciário é a instância adequada do ponto de vista organizacional, numa dimensão temporal, demora dos processos, enfim, a demora das respostas num processo eleitoral que tem uma agenda bastante apertada, em que medida o tribunal é o local adaptado, adequado para oferecer essas respostas, e, finalmente, uma outra parte, um outro capítulo que diz respeito menos ao judiciário e diz respeito muito mais ao poder legislativo, à produção legislativa, aos limites da produção legislativa a respeito deste tema. Muito das fake news, estas notícias falsas, elas viralizam com muita intensidade e rapidez. Eu tenho uma comparação entre o que, se tivesse que me referir à mesa anterior, que falava sobre a mídia, a imprensa, o jornalismo, se eu tiver que comparar aquilo que acontece em algumas plataformas de internet com a mídia tradicional, o que existe de novo no viral é exatamente esta dimensão, digamos, do imediatismo, da velocidade e da dificuldade para eu tratar do viral como uma organização. Uma coisa é tratar da política ou da imprensa em termos tradicionais, quando eu lido com uma liderança, um manifesto, um partido político, um processo eleitoral. Tudo isto se ajusta a uma modalidade de organização que é vocacionada para um processo decisório e que é, em larga medida, passível de regulação jurídica. Eu tenho mecanismos jurídicos para tratar de organizações. Um tribunal é uma organização, mas a imprensa convencional, um partido político, um manifesto político, também se enquadram neste conceito de organização. São formas de comunicação vocacionadas ao processo de tomada de decisão. Vamos ver como é que a coisa se dá quando eu começo a lidar com fake news, com plataformas onde, ao invés de um manifesto, ou ao invés de um jornalista, eu tenho uma espécie de guru midiático, onde, ao invés de um voto ou de uma manifestação partidária, eu tenho o like,
numa live. O que significa isto? Um like, eu posso equiparar a um processo decisório. Eu consigo transformar estes likes em organizações. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que este processo de viralização, ele tem um formato que não é o formato normalmente concebido pela ordem jurídica para enfrentar processos decisórios. Eu não tenho propriamente um processo decisório quando alguém dá ou faz uma like na internet. Isso não é um processo decisório. Eu tenho muito mais uma canalização, uma condução de preferências do que propriamente a tomada de decisão. E daí a dificuldade que tem a ordem jurídica para regulamentar essas situações. Com outra terminologia, é o que Marco, Lucas, Diana e Paula estão procurando analisar nesta pesquisa muito interessante sobre fake news e eleições. A dificuldade que tem o aparato judiciário, o aparato legislativo, para criar um tipo de regulação que dê conta destas situações. Isto envolve tanto uma dimensão pública, isto tem a ver com a justiça eleitoral, isto tem a ver com o processo legislativo, mas isso envolve também uma dimensão privada que diz respeito às plataformas utilizadas, aos usuários das redes sociais. Difícil de se compatibilizar estas duas coisas, uma dimensão pública com uma dimensão privada extremamente fragmentada, dinâmica e que se organiza na modalidade de likes, de viralização, e não propriamente de um processo organizacional e de tomada de decisões. Uma coisa é um grande órgão de imprensa, uma rede de televisão. Outra coisa completamente diferente é o que a gente vê nesta fragmentação toda de internet, onde eu tenho a divulgação das fake news. Os meios virais, eles estabelecem algumas diferenças com a mídia tradicional e a política tradicional, enfim, que todo mundo repete, mas exatamente nessas diferenças entre, enfim, o filósofo do direito ou o filósofo de um lado e o algoritmo de outro, na diferença entre uma coisa e outra, que eu posso localizar as dificuldades de regulação jurídica destas situações, de situações que envolvam fake news ou coisas do tipo. Né? Algo é o jornalista clássico. Outra coisa completamente distinta é o jornalista digital ou jornalista viral. Uma coisa é a verdade para o jornalismo, outra coisa é a velocidade com que a informação circula para um blogueiro. Uma coisa é a leitura e a duração da leitura. Outra coisa é a visita, é a like, né, que eu tenho na viralização de fake news. Uma coisa é o líder, é o representante político, é o manifesto, é a obra. Outra coisa completamente distinta é o guru, é o influencer, é o post, é o aplicativo. Ora, nada disto que se associa ao viral é passível de caracterização como uma organização que o direito possa controlar. Enfim, os mecanismos para o controle disso tudo são mecanismos que estão ainda para serem criados. É disso que trata o livro que a gente está discutindo, que a gente está apresentando. O livro da Diana, do Lucas, do Marco e da Paula é um livro a respeito de como se tece o futuro. Né? Qual é o futuro do processo eleitoral, das regras do jogo democrático, da política nos moldes da sociedade do controle, da sociedade das novas tecnologias. Como se tece esse futuro? Ele é no subsolo?
é no subtexto, é na deep internet, nas fake news, como se isso tudo formasse um líquido que se derrama e é capaz de explodir a qualquer momento e explodir em vertentes autoritárias. É este, digamos, o receio, é este o temor, na minha maneira de ver, que está por trás deste processo de viralização de fake news. A viralidade, ela pode ser dirigida, mas dificilmente ela pode ser objeto de decisão, como acontece com as organizações. Este dirigismo tem uma proximidade com condutas, com comportamentos do tipo autoritário, muito diferente daquilo que acontece com o processo organizacional de tomada de decisão. Então, é disso que trata o livro sobre fake news e eleições que eles organizaram. Mas eles vão falar com, enfim, interpretação autêntica é deles, vão falar com muito mais propriedade a respeito do livro do que estes meus comentários aqui. Enfim, essas discussões a respeito da revisão da Lei de Segurança Nacional, da criação de uma lei a respeito do Estado Democrático de Direito, uma lei de proteção do Estado Democrático de Direito, tudo isto tem uma proximidade muito grande com... não é por acaso que se discute, digamos, o golpe militar de 64, a ditadura militar, o que significa comemorar a ditadura militar em plena democracia. Também não precisaria ser nenhum adivinho do que iria acontecer quando vem um sujeito que vira o presidente da República e vota, o caso da declaração de voto no impeachment da Dilma, do Bolsonaro. Alguém que vira presidente da República e numa democracia faz a apologia de um torturador, que foi o que ele fez quando votou pelo impeachment da Dilma, fez a apologia do brilhante Ustra. O que eu posso esperar de um presidente da República que faz a apologia de um torturador? Nada muito diferente do que a gente está vendo, não tem surpresa zero. Faria dizia agora há pouco que ele foi conversar com a família Ginsburg, que tinha pressentimento de que com o governo Bolsonaro aconteceria, não precisava ser um prestidigitador, um adivinho, para imaginar que alguém com o histórico do Bolsonaro faria as coisas que está fazendo. Enfim, no fascismo, tem um livro do Calamandrei, muito interessante, chamado O Fascismo como Regime da Mentira. Infelizmente, isso não está traduzido para o português, são escritos esparsos do Calamandrei, do período de redemocratização italiana, e o Calamandrei mostra como o direito durante o fascismo era o direito que dizia uma coisa e como a prática social era uma prática completamente distinta daquela que dizia o direito. Também não é preciso ser um jurista do porte do Calamandrei para ver o quanto esse tipo de racionalidade está se reproduzindo no direito brasileiro, quer na questão das fake news e do processo eleitoral e das garantias da democracia, onde isto fica bastante claro, como na interpretação que tem sido dada a alguns institutos jurídicos, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, mais recentemente. Quer dizer, quando eu tive invasão de universidade, busca e apreensão em universidade, interrupção de aulas, num primeiro momento, tudo isto ocorreu por força de decisões judiciais. Eram liminares que autorizavam a polícia a entrar na universidade e proibir aula, proibir reunião, fazer busca e apreensão. Depois, um voto muito bom da ministra Carmen Lúcia, corroborado, depois por 2 votos igualmente excelentes, um do ministro Alexandre de Moraes, outro do ministro Lewandowski, valorizando e dizendo que a liberdade de cátedra, a liberdade de ensino, não comportaria estes atos que, num primeiro momento,
tiveram a cobertura de decisões judiciais. Ou seja, aquilo que o Calamandrei falava a respeito do direito fascista, o direito diz uma coisa e a prática acaba sendo completamente distinta, nós podemos aplicar aqui aos nossos juízes, que censuraram professores, que impediram reuniões, que autorizaram buscas e apreensões nas universidades. Eu tenho lá artigos da Constituição, aqueles que tratam da educação, do ensino superior, basicamente 206, 207 da Constituição, garantindo o pluralismo e a liberdade de ensino e de aprendizado. E depois eu tenho uma liminar completamente inconstitucional autorizando a negação desses direitos. Então, a ordem jurídica, a Constituição diz uma coisa e a prática diz outra. E não me parece, o que aconteceu no final de semana é apenas um sintoma, mas também não precisa ser adivinho disto, que a mudança de composição do Supremo Tribunal Federal, quer com este que entrou agora, quer com o outro que entrará em poucos meses no lugar do ministro Marco Aurélio, tenderá a agravar esta situação. Por isso, a discussão, como a discussão que o Lucas, que o Marco, que a Paula e a Diana fazem nesse texto, neste livro, é uma discussão fundamental, é uma discussão muito importante. Então, eu queria fazer uma rápida apresentação dos quatro e passar a palavra, não sei se tem alguma ordem de preferência, mas a Diana Tonini Saba é doutoranda em Direito Internacional, vimos que está, inclusive, na Europa, está em Haia, se eu não me engano, neste momento. O Lucas Fucciamato é professor do nosso Departamento de Filosofia do Direito. O Marco Antônio Loschiavo Leme de Barros é professor da Faculdade de Direito do Mackenzie. E a Paula Pedigoni Ponce é doutoranda do Departamento de Filosofia. Não sei qual dos quatro fala em primeiro lugar, se estão os quatro aí. Eu vi a Diana, vi o Lucas, vi o Marco, não sei se a Paula está também. Quem fala em primeiro lugar é a Diana. Eu que vou começar, professor. Muito obrigado, Diana. Então você está com a palavra. Obrigada, professor. Agradeço a sua apresentação e a generosa contribuição e orientação na nossa obra coletiva. O professor Campilongo foi o nosso orientador no nosso projeto, e então nós tivemos diversas discussões com o professor ao longo do desenvolvimento do nosso projeto acerca dessas questões tão atuais que envolvem aí a questão das fake news, né? Então, como o professor Campilongo já adiantou, o nosso trabalho se focou aqui numa questão mais prática, né? Ele é um trabalho um pouco mais focado do que o anterior na questão das fake news. E nós fizemos, então, essa análise, né, da modificação do mercado eleitoral com base aí nesse marco teórico do Niklas Luhmann, né, a teoria dos sistemas sociais do Niklas Luhmann, analisando, então, essas fricções que a disseminação massiva de fake news acabam criando entre os sistemas das novas mídias, da política e do legislativo, né, do direito. Eu vou aqui usar do PowerPoint, porque a minha parte justamente é apresentar essa análise quantitativa que foi feita, né? Nós analisamos, então, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral acerca das eleições de 2018, referentes às fake news, e a minha contribuição, né, no projeto também foi a análise aí do direito eleitoral, eu que trabalhei durante 5 anos no Ministério Público Eleitoral. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Sim. Vocês estão vendo a minha tela? Lucas, você pode confirmar só se está transmitindo direito? Não, eu estava mudo. Você compartilhou a tela aí? Compartilhei. Não, a gente não está vendo. Eu estou tentando mudar aqui o formato até para ver se... Deixa eu... Deixa eu voltar aqui, então. Quer mandar para mim rapidinho no e-mail? Eu tento compartilhar daqui. Tá bom.
enviado, mas eu consigo compartilhar minha tela? Aqui. Era para funcionar. Ele me disse que tá compartilhando. Mas aqui não aparece, não. Deixa eu ver. Chegou, eu vou tentar abrir aqui. Tá bom. Muito bem. Agora acho que está. Sim. Bom, acho que posso continuar falando, né? Então, essa é uma apresentação, né, do nosso trabalho, que foi feito com apoio institucional aí da Universidade de São Paulo e da FAPESP. Obrigada, Lucas. E se você puder passar para o próximo. O nosso estudo, então, tem como marco teórico a teoria do Niklas Luhmann, e a nossa base, né, o nosso objetivo, né, era analisar justamente essa modificação no mercado eleitoral, que se deu justamente com essa intervenção das fake news, com essa disseminação massiva das fake news, e como que foi a resposta, né, dos diversos atores ligados ao direito eleitoral. Então, nós analisamos a resposta, né, institucional da justiça eleitoral, do direito eleitoral, e como se dá essa questão da intervenção judicial na política, né, na campanha eleitoral, e nós também aí analisamos qual foi a resposta institucional, a resposta do legislativo aí também, essa questão das fake news, né. O pressuposto aí, né, que a justiça eleitoral e o porquê, né, desse enfoque é que a justiça eleitoral, embora ela tenha sido, né, e o direito eleitoral como um todo, né, tenham sido aí inovadores na propositura do uso da votação eletrônica, do uso da urna eletrônica, né, como um meio de votação, a justiça eleitoral, ela acaba sendo um pouco reativa, até pela sua própria composição, isso também é analisado no livro, né, a própria deficiência, né, na própria estrutura orgânica da justiça eleitoral, na forma como foi criada e como não foi modificada desde 32, a justiça eleitoral acaba sendo um pouco reativa, né, na questão de não se antecipar tanto às demandas sociais. E então, o que se verifica é que a justiça eleitoral ela demora, né, para enfrentar a necessidade de regulamentação do uso da internet e das redes sociais, né. E isso, né, aliada, essa falta de regulamentação, aliada, né, àquela decisão de impor barreiras ao financiamento eleitoral, né, então, hoje em dia, fazer campanha eleitoral é muito caro, e não há um grande financiamento eleitoral, desde a decisão do Supremo, né, que então, proibiu a contribuição de pessoas jurídicas, né, essa dificuldade imposta ao financiamento de campanhas acaba gerando, né, esse terreno fértil à disseminação de fake news, né, a nova forma de campanha eleitoral, e isso acaba sendo agravado, claro, nas eleições municipais de 2020, com a questão do coronavírus e a proibição, então, de eventos, né, com presença física de grandes multidões, a internet acaba sendo jogada aí ao centro, né, de toda a campanha eleitoral. Então, a pesquisa teve como objetivo analisar como isso se deu. Lucas, você pode passar o próximo slide, por favor? A ideia, né, então, da pesquisa, da parte quantitativa da pesquisa, foi justamente aferir de forma concreta esse impacto das fake news no sistema brasileiro, né? E o grupo propôs, então, a análise de processos, né, de decisões proferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral a respeito das fake news em 2018, né? A nossa metodologia, então, englobou tanto a análise de decisões monocráticas quanto decisões colegiadas e também qualquer tipo de resolução proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral referente aí às eleições de 2018.
Essas decisões foram as decisões proferidas num determinado período de tempo. Nós ali estabelecemos a data de 1º de janeiro de 2018 como o início, né, o marco temporal da pesquisa, o início do ano eleitoral, quando começam ali a haver as primeiras discussões acerca de propaganda eleitoral antecipada, e o termo final para a análise foi do dia 30 de junho, que foi a data de realização da coleta, né? Essa coleta foi feita pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, através da utilização de expressões como fake news ou outras correlatas. Acho que é o próximo slide. Depois desse. Eu estou mudando o slide, mas ele não está. Ele está mudando no PowerPoint, mas não está mudando na projeção. Eu estou tentando ver aqui. Tudo bem. Qualquer coisa, eu também posso analisar os dados e falar os dados daqui. Então, nós analisamos levantamos todos os processos, né, todas as decisões foram proferidas e analisamos os processos como um todo, né, então cada entrada é uma entrada única, não replicamos entradas na nossa pesquisa, todas as decisões referentes ao único processo foram consideradas de uma única vez. E nós acabamos aí levantando 59 processos referentes às fake news e às eleições de 2018. Né? O recorte metodológico também se focou só no Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, como todos sabem, é o tribunal de cúpula da Justiça Eleitoral, daí porque esse recorte metodológico é o órgão em tese de última instância. Claro que as demandas acabam, obviamente, resvalando no Supremo Tribunal Federal, mas o TSE é quem, enfim, dita as decisões da Justiça Eleitoral e também é o órgão natural para a análise das questões relativas às eleições presidenciais. Então, como a questão das fake news nas eleições de 2018 ficou bastante centrada, né, na questão, nas eleições presidenciais, nós focamos os estudos também aí nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. E, então, o nosso livro, né, no seu capítulo 2º, passa aí a apresentar os resultados dessa pesquisa. Né? O primeiro resultado que chamou a atenção foi justamente essa composição de quem seriam os reclamantes, né, quem seriam os autores das ações perante o Tribunal Superior Eleitoral, e verificamos que 95% das ações foram movidas por partidos, coligações ou candidatos, o que não é nenhuma surpresa, isso já é uma questão tradicional na Justiça Eleitoral. A maior parte da fiscalização da propaganda eleitoral ou das mídias eleitorais é feita justamente pelos interessados, os partidos e candidatos. O que chama a atenção, no entanto, foi a menor participação do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é um órgão misto, formado pelos Ministérios Públicos Estaduais e Ministério Público Federal, que serve à fiscalização da legitimidade das eleições e acabou tendo um papel diminuto na questão da propaganda eleitoral, o que acaba sendo uma coisa diferente do que se via no passado, em que teria um papel mais proeminente. No polo reclamado, contudo, é que nós vimos a maior diferença, né? Concentram-se as ações movidas em face de particulares e de empresas de tecnologia responsáveis pelos conteúdos promovidos na internet. 60% das ações analisadas no TSE foram movidas diretamente contra esses particulares ou incluíram esses particulares e empresas de tecnologia no polo passivo, o que altera a lógica tradicional do processo eleitoral, em que se vê a demanda ali entre partidos ou entre candidatos. O que se verifica, então, o que se comprova é justamente que esse fenômeno das fake news, ele impacta, né, a dinâmica dos atores eleitorais e inclui novos players nesse velho jogo de política, nesse velho jogo das campanhas eleitorais. Nós também vemos aí uma alteração no tipo de material que é objeto dessas demandas. Tradicionalmente, as demandas sobre propaganda, as demandas sobre abuso de poder econômico, abuso dos usos do meio de comunicação social, elas se centram em conteúdos promovidos pelas próprias greys, pelos próprios candidatos, os próprios partidos ali contestam o que os outros estavam falando sobre eles. Então, as demandas em geral, né, até o marco temporal podemos colocar em 2018, mas até um pouco antes, nas eleições de 2016, mas que se tornou de forma absoluta, né, esse fenômeno ele se
projeta nas eleições de 2018 é justamente essa questão de que a disputa não se dá mais com relação às informações divulgadas no horário eleitoral, né, na propaganda partidária, mas sim nas campanhas feitas por particulares nas redes sociais, de forma disseminada e de forma não ligada a nenhum partido político, pelo menos de forma aparente. Também verificamos na nossa pesquisa que 78% das ações, desses 59 casos, né, consistiam em representações por propaganda eleitoral, né, propaganda eleitoral antecipada ou irregular. Nós conglobamos as duas na mesma categoria. Isso chama atenção porque acaba impactando também, e isso eu vou passar no próximo gráfico, a forma como essas ações foram julgadas no Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque essas ações, essas representações por propaganda eleitoral antecipada ou irregular, acabam sendo julgadas majoritariamente de forma monocrática, porque a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é de que, após a ocorrência do pleito, não subsiste o interesse processual no julgamento de mérito dessas representações. Então, muitas dessas representações acabaram sendo julgadas somente de forma cautelar, de forma liminar, e depois foram extintas sem julgamento de mérito. O segundo caso, o segundo maior número de ações utilizadas seriam as AGEs, que são as ações de investigação judicial eleitoral, que são os meios tradicionais usados pelos partidos e coligações no direito eleitoral para contestação do abuso de poder nas eleições, né? Seja o abuso de poder econômico, o abuso de poder político ou o uso abusivo dos meios de comunicação social, né? Todos esses três são os objetos de contestação das ações de investigação judicial, e elas acabaram sendo utilizadas também de forma famosa, né, foram conhecidas com relação à disseminação massiva de mensagens nas eleições de 2018, e acabaram também sendo usado um instrumento utilizado aí para contestar as fake news nas eleições. O problema da AGE, e nós vamos analisar isso de forma mais contundente em alguns minutos, é que, primeiramente, embora o nome diga ação de investigação judicial, o judiciário se põe refratário a essa questão da investigação e entende que a AGE deve ser proposta com base em provas pré-constituídas. E, além disso, o outro grande problema da AGE é justamente a demora na sua tramitação, né? Então, nós temos que, 2 anos após as eleições, nós temos só metade das AGEs julgadas. Então, nós temos ainda AGEs pendentes no judiciário, isso não só com relação a essa eleição, é uma questão particular, mas também o professor Campilongo já adiantou também, nas eleições de 2016, o TSE teve a possibilidade ali de interferir na composição da eleição da chapa Dilma Temer, e também aí acabou julgando quase no final do mandato. Então, nós temos aí essa questão da incompatibilidade, ou ao menos da impossibilidade ou inadequação própria dos meios utilizados para contestação das fake news no judiciário. Lucas, o último gráfico que eu queria passar é justamente sobre a utilização política dessas decisões do TSE. Né? O que o grupo procurou confirmar era se existia ou se houve uma utilização política dessas decisões do TSE. Ou seja, se houve uma apropriação dos meios legítimos de contestação da propaganda eleitoral como uma forma aí de campanha, né? Como os candidatos usam, né, ou instrumentalizam essas decisões judiciais nas suas próprias campanhas. E acabamos aí coletando as informações de que, de uma certa forma, né, pelo menos em pouco menos da metade dos casos, existiu sim uma utilização, ou pelo menos uma referência política das decisões do TSE, né? Lógico, esse resultado, ele acaba tendo que ser ponderado, porque essa coleta de dados se deu muito depois da própria campanha, e muitos dos dados dos candidatos, dos twitters dos candidatos tinham sido apagados, muitos dos sites de campanha também não estavam mais no ar. Então, mesmo assim, 2 anos após, né, as eleições, ainda assim conseguimos perceber que
mais de quase 50% das decisões foram, sim, utilizadas politicamente durante a campanha eleitoral. Os resultados, então, que nós obtivemos, analisados de forma compartimentalizada, eles tenderiam a indicar que o judiciário não teve, né, um fio condutor claro em relação às fake news no pleito de 2018. Né? Nós temos aí decisões monocráticas, decisões liminares em grande parte, não houve aí uma unanimidade com relação a qual seria o procedimento utilizado, e devido à composição heterogênea da justiça eleitoral, não há aí também uma concentração, embora haja aí o procedimento de eleição do juiz eleitoral, do juiz da propaganda eleitoral, não houve aí uma concentração em um único juiz, porque a composição da justiça eleitoral acabou se modificando no meio do período eleitoral, então nós temos aí a intervenção de diversos julgadores. Houve também, e isso está no nosso livro, né, a utilização de diversos fundamentos para a caracterização do que seriam as fake news. Então, nós contamos mais de 15 caracterizações diferentes do que seriam fake news e quais seriam os critérios para a sua aferição. Então, isso tudo analisado separadamente mostraria que não houve, né, coesão no posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, ao contrário do que tudo indicava, né, houve sim uma certa coesão no approach do Tribunal Superior Eleitoral, né? Sempre que possível, o Tribunal Superior Eleitoral ele tendeu a não se imiscuir na divulgação de conteúdo na internet, principalmente quando essa difusão era feita por particulares, né? O privilégio aqui, né, foi sempre a proteção da liberdade de expressão, entendendo-se que, em regra, caberia aos eleitores se manifestarem livremente nas redes e também julgarem as informações a que têm acesso, né? O que se verificou, então, foi que o TSE ele preferiu uma posição de autocontenção, de não intervenção, em regra, né, nessa questão da divulgação das fake news, dizendo que não cabia ao judiciário esse papel de fact-checking, né, do que seria verdadeiro, do que não seria verdadeiro. Com relação a isso, né, diversas das decisões fazem referência aí ao que seria efetivamente o nosso leading case, pelo menos nas eleições de 2018, né, que é a representação aí relatada pelo ministro Carlos Horbach, que tem aí, claro, tem todas as críticas merecidas, porque se trata de uma decisão liminar que nunca foi levada ao plenário, mas que é referenciada em pelo menos algumas outras decisões, mais de 5 ou 6 decisões, referem-se a essa decisão como o leading case. E por que essa decisão é importante? Porque ela acaba criando critérios para aferição do que seria essa liberdade de expressão, coloca a liberdade de expressão como um metadireito, né, acima, né, um direito individual que deve ser considerado como um superdireito acima dos demais, e então interpreta o artigo da resolução do TSE, né, que fala sobre fake news, que então admite restrições à liberdade de expressão quando houver ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. O ministro ele acaba interpretando que essa possibilidade não é uma possibilidade de restrição automática e que, então, e especialmente no caso da internet, deve ser ponderada com critérios complementares. Não bastaria, então, só a ofensa à honra ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos para automaticamente autorizar o judiciário a restringir conteúdos divulgados na internet. E ele propõe, então, o ministro Carlos Horbach propõe, então, 2 outros critérios que foram, né, referenciados em outros julgamentos. O primeiro critério seria a possibilidade de se estabelecer um embate de ideias no próprio ambiente virtual, ou seja, a possibilidade de se criar um contraditório na própria rede social em que ocorrida a publicação de uma notícia falsa já serviria ao combate às fake news. E o segundo critério adicional seria justamente a análise da potencialidade lesiva da postagem, né? A potencialidade lesiva é um critério que é bastante utilizado pela Justiça Eleitoral, embora não nas representações de propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral nunca foi uma seara de análise de potencialidade lesiva, mas acabou inserindo-se aqui esse critério justamente com relação às divulgações na internet,
entendendo-se que se deveria, né, ponderar se a publicação, se a página onde a publicação é feita é de livre acesso, ou se tem uma grande repercussão social, número de seguidores, compartilhamentos, comentários, likes, antes de sim, então, decidir pela retirada de conteúdo da internet, dada aí a sobreposição do direito à liberdade de expressão. Ainda assim, né, dentre esses 59 casos, em 2, e apenas 2, para vocês verem como houve, então, aí uma certa coesão do Tribunal Superior Eleitoral, houve, excepcionalmente, o reconhecimento da existência de fake news, né? No primeiro caso, ele diz respeito a um vídeo do YouTube que apresentava um candidato como um suposto dependente químico, e decidiu-se aí, de novo, uma decisão monocrática, né, que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, né, e não alberga, então, a difusão de fatos sabidamente inverídicos e ofensivos, o que ocorreria no caso, pautando-se, então, de novo, na questão da montagem do vídeo e na questão da falsidade do vídeo divulgado, né. O mote dessa decisão foi justamente que era tão pífia a montagem que era feita, era tão perceptível a falsidade do vídeo, que não haveria necessidade de maior instrução probatória, então, daí porque decidiu-se pela retirada do vídeo da internet. O segundo caso é um caso de uma divulgação de uma notícia falsa num perfil anônimo de uma rede social contra uma candidata à presidência da República, associando a uma grande investigação sobre corrupção. E aqui também o ministro Sérgio Banhos acabou decidindo também pela retirada do conteúdo da internet, dada aí o seu grande impacto na campanha da candidata, e também aí ponderando, né, a liberdade de expressão com outro direito fundamental, que ele coloca aí o direito à cidadania ativa, ou seja, a participação dos eleitores nos atos de campanha eleitoral, né, e acaba entendendo que as manchetes exageradas, inflamatórias, contendo dados não comprovados e redigidos de maneira autônoma, eles acabam aí polarizando, né, contribuindo, né, para a polarização da política e também tornam evidente o atrativo das fake news como estratégia eleitoral. O grande ápice, né, do julgamento das fake news se deu neste ano, com o julgamento das AIGs, né, pelo menos 2 das AIGs propostas contra a chapa do Bolsonaro, referente à análise daquelas notícias, né, divulgadas na Folha de São Paulo pela Patrícia Campos Melo sobre o disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp, né, através da contratação de empresas de marketing digital. São 4 as AIGs que foram propostas com relação a esse tema e 2 foram julgadas este ano. Elas são relatadas pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que acabou aí decidindo pela celeridade processual, né? Todo o argumento utilizado era que a celeridade processual deveria ser priorizada em prol da pacificação social, né? A ideia do ministro era que devemos julgar essas AIGs, né, o mais rápido possível, porque desculpem, porque o simples fato, né, de haverem essas AIGs em andamento causa um distúrbio social, né, uma inquietude, uma incerteza na população que deve ser sanada pelo judiciário, né? Caberia, então, ao judiciário, segundo o ministro, dar estabilidade ao sistema democrático, decidindo da maneira mais rápida possível essas AIGs, né? E, portanto, ele acaba entendendo que essas ações de investigação judicial estariam baseadas em meras ilações, deduzidas a partir de uma matéria jornalística, que não seriam ali lastreadas em nenhuma outra prova carreada aos autos, né? O ministro, ele indefere a realização de provas adicionais, arguidas pelo menos em uma das AIGs, pediu-se uma dilação probatória maior, queria-se ouvir aí os donos das empresas, fazer análises digitais de como teria ocorrido a disseminação desse material. O ministro, então, indefere a realização dessas provas adicionais e entende que não há provas, né, nos autos. O que é importante, né, e o que eu gostaria de ressaltar desse voto é justamente
o argumento de que a AIGE não poderia ser utilizada com natureza de inquérito policial, né? Não seria um instrumento apto à colheita de provas, né? Então, caberia ao autor trazer provas pré-constituídas dos fatos mencionados na exordial, o que inviabiliza qualquer tipo de medida judicial, né, qualquer participação do judiciário na proteção das fake news. As AIGEs têm que ser propostas até a data da diplomação, e a divulgação de fake news, por ser justamente uma divulgação indireta, uma divulgação camuflada de notícias falsas, acabam impedindo, né, mesmo aos autores, aos partidos e os candidatos, que tenham acesso ou que façam qualquer tipo de investigação nesse sentido. Até porque muitas vezes envolvem aí a quebra de sigilo telemático. Então, você tem aí justamente esse voto que acaba denegando a realização de provas e, ao mesmo tempo, falando que, como não há provas pré-constituídas, deve-se julgar improcedente as representações. Esse foi o voto majoritário. As AIGEs acabaram sendo julgadas improcedentes, mas ainda assim vale analisar dois votos concorrentes, né? O voto concorrente do ministro Alexandre de Moraes indica, né, um descompasso entre a previsão legal do procedimento das AIGEs e a realidade, né? Ele acaba ali fazendo um paralelo entre o próprio inquérito policial ou até mesmo as ações civis públicas, falando que não cabe, então, aos particulares fazer esse tipo de investigação, que se deveria, então, através do judiciário, criar uma alteração ou um novo procedimento que permitisse ao judiciário fazer essa investigação das fake news, porque os partidos não têm condições de fazer isso, né? Essa dificuldade acaba tornando, então, essa prova impossível. Ao mesmo tempo, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, também acaba, num voto concorrente, falando que o TSE não é um ator político, né? Esses disparos ilegais são efetivamente proibidos pela legislação brasileira, mas que não se pode tornar o legislativo, o judiciário, desculpem, num terceiro turno das eleições. E que, então, embora o regime democrático, né, comporte ali diversos pontos de observação, ou seja, o debate de ideias deve ser sempre amplo, né, essa disseminação de notícias falsas acaba atacando os próprios fundamentos desse regime democrático. Mas, no final, o ministro Barroso entende que, de fato, não havia nenhuma prova pré-constituída nesses autos, né? A grande crítica dos ministros foi que o partido não colacionou nenhuma prova das próprias mensagens falsas que teriam sido disseminadas, eles simplesmente colacionaram lá a matéria jornalística, mas não juntaram nenhuma prova das notícias mesmo que foram divulgadas, e daí contribuíram aí com um voto concorrente para a improcedência da ação. O único voto divergente nessas ações judiciais eleitorais, eu já estou aqui me encaminhando ao final da minha fala, é justamente do ministro Edson Fachin, que inicia o seu voto, né, por esclarecer que os fatos, não só dessas duas AIGEs, mas também das outras duas que continuam em tramitação no judiciário, né, além do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e outros inquéritos correndo junto ao Ministério Público Eleitoral, outras investigações correndo, os fatos seriam essencialmente os mesmos, né? Então ele acaba desconstruindo o argumento da celeridade, né? O argumento da segurança jurídica que seria criada com o julgamento trazido pelo relator, porque indica ali que a decisão nesse julgamento seria proferida, sem o mínimo de certeza acerca das provas, né? Que poderiam oferecer, qual seria o conteúdo das provas que vão ser coletadas no futuro, nas demais AIGEs, que estão justamente pendentes de julgamento, porque autorizou-se a realização da coleta da dilação probatória naqueles casos. E, em segundo lugar, o julgamento dessas duas primeiras AIGEs tampouco ali traria certeza ao povo brasileiro ou traria estabilidade democrática, porque não esgotaria o tema, já que há ainda pendente outras duas ações que podem efetivamente alterar o resultado das urnas. Esse é um desenvolvimento importante, porque justamente aí acaba, de novo, né, consolidando um dos entendimentos do grupo, né, uma das conclusões do grupo com relação a essa análise quantitativa que foi realizada, que é a inadequação de instrumentos processuais eleitorais, ora disponíveis, né, para serem utilizados pelos partidos, pelo Ministério Público, pelos candidatos, para
o tema das fake news. A justiça eleitoral, o direito eleitoral, de novo, mostra-se aí reacionário, né? Não há aí, de novo, uma propositura ou, enfim, uma atualidade do direito eleitoral para lidar com essa questão. Ao mesmo tempo, mostra a deferência da justiça eleitoral às soluções legislativas, né? O judiciário se autocontém por conta da falta de um instrumento legislativo adequado para lidar com a questão. Mostra, essa decisão dessa AGE, mostra, de novo, a dificuldade de se comprovar o que seriam fake news, e todo o estudo mostra desses diferentes fundamentos utilizados, as próprias definições de fake news são fluidas, não são concretas, não há um critério judicial claro para definir o que sejam fake news, o que é possível, o que é proibido, o que não é proibido, e também a dificuldade de se comprovar essa difusão, ou quem seriam os responsáveis por essa difusão. Então, a minha fala fica por aqui na análise quantitativa e eu vou passar a palavra ao Marco, que vai fazer o fechamento desse capítulo. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação participar da apresentação do nosso projeto de pesquisa. Gostaria de forma muito breve, dividir minha fala em dois momentos. Num primeiro momento, explicar um pouquinho a origem desse projeto, os nossos objetivos, apresentar um pouco a perspectiva que justificou a elaboração dessa pesquisa com a Diana, com a Paula, com o Lucas, e sob a orientação do professor Celso. E no segundo momento da minha apresentação, eu quero comentar rapidamente alguns argumentos que apresentamos no capítulo 2, que foi muito bem explanado pela Diana. Então, eu tenho o objetivo aqui de fazer essa mediação um pouco contextualizando com a obra e problematizando alguns dos achados que a Diana acabou de apresentar para vocês. Vou ser breve na minha fala, eu acho que o interesse aqui é também a gente divulgar esse livro. O livro vai ser publicado provavelmente no final desse mês, começo do próximo mês, de maio. Vamos certamente encaminhar o link, o livro vai ser publicado no formato aberto, então vai estar acessível a todos, então a gente faz esse convite aí para depois vocês terem acesso à pesquisa na íntegra. O projeto de pesquisa Fake News e Eleições, ele surge especificamente no final de 2018, numa conversa que tivemos no primeiro momento com o Lucas, com o professor Celso, depois com a inclusão da Diana e da Paula, pensando na perspectiva de proteção de dados. E um ponto em comum de nossas conversas foi sempre tentar compreender o que estava acontecendo no contexto eleitoral brasileiro, mais especificamente frente ali ao uso massivo das fake news nas eleições de 2018. Algo que já havia sido constatado fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa mesmo. E então a gente tinha como objetivo tentar mapear, tentar produzir um diagnóstico sociológico coerente, e a gente percebeu que isso era uma tarefa muito difícil, muito árdua, porque necessariamente a temática das fake news atravessa uma série de abordagens, né? Inclusive, tínhamos planejado uma segunda etapa que não foi realizada dessa pesquisa, que era fazer um estudo comparado com a mobilização das fake news no Reino Unido, mais especificamente no caso do Brexit. Infelizmente, enfim, a Covid acabou atrapalhando esse desdobramento da pesquisa, mas a gente consegue apresentar ao público agora um diagnóstico interessante. Obviamente possui limitações por causa do recorte metodológico, por causa do recorte teórico, mas não é nem um pouco significativo, pelo contrário, é muito relevante aí todas as tensões que estamos destacando. E o recorte teórico que a gente selecionou, adotou, foi a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, mais especificamente uma abordagem orientada pelas organizações. Uma das justificativas de recorrer ao Luhmann, nesse caso, foi justamente de se preocupar em observar as próprias descrições que o sistema político, o sistema jurídico, mediado pelas organizações, faziam em relação à temática das fake news. Então, um dos interesses em mobilizar o referencial sistêmico
se dá justamente pelo fato de ele permitir ou discutir essa pluralidade de sentidos, né, essa dimensão semântica que as fake news carrega, seja nos tribunais, no âmbito do parlamento, no âmbito dos partidos e também da sociedade civil. Né? Então, acho que esse é um destaque interessante. A gente acaba mobilizando na obra a observação do próprio sistema do direito mediado pelos tribunais, da própria operação do sistema da política mediado pelo debate no parlamento, no legislativo. A Paula vai apresentar a discussão referente ao âmbito aí do desenvolvimento de uma regulação das fake news, pensando também no próprio ambiente das empresas, das plataformas na área da tecnologia, e também pensando na operação do sistema de comunicação de massa, ou seja, há uma mudança profunda que vai impactar todo e qualquer tipo de relação social, considerando aí o advento das novas mídias, e inclusive isso é sentido na corrida eleitoral. Então esse é o panorama do livro. A gente tem a divisão em 3 partes, em 3 momentos, que vão focar justamente em cada um desses sistemas, e o ponto em comum é a mediação feita por organizações. A gente não consegue discutir e apresentar um diagnóstico sobre fake news e eleições se a gente não discutir a realidade organizacional que vai se limitar a circunscrever esse tipo de discussão sobre notícias falsas. Então, esse é um pouco o panorama da obra que a gente está agora lançando. No capítulo 2, especificamente no qual a Diana já apresentou os dados, nós também avançamos um pouco na problematização desses dados, pensando em formular um diagnóstico a respeito da comunicação dos tribunais frente às fake news. Né? Eu gostaria de, na minha breve apresentação aqui, centrar a minha análise na seguinte pergunta. Né? Então, qual que é a pergunta que a gente quer observar, entender, que inclusive está lá no capítulo 2. Quem tiver a chance de fazer a leitura vai ver esse argumento melhor apresentado e articulado com as referências. Né? Como que é possível entender o fenômeno das fake news eleitorais, mais especificamente o uso massivo, a disseminação dessas fake news, considerando a ótica da judicialização da competição eleitoral? Então, esses são os argumentos que a gente coloca ali na etapa final do capítulo 2. Como que eu consigo entender, então, toda essa transformação, toda essa base jurisprudencial, considerando a já existente literatura sobre judicialização da corrida eleitoral no Brasil? Né? Pensando um pouco nessa abordagem sistêmica que eu já comentei. A gente adota 3 caminhos para avaliar isso. O primeiro caminho que a gente adota é dialogar com a literatura já existente sobre sociologia dos tribunais no Brasil. Aliás, vastíssima área de estudo, muito importante, destaco aqui a obra da professora Maria Tereza Sadek, autoridade dentro do estudo dos tribunais no Brasil, professora Luciana Grossi na FGV, em tantos outros centros de pesquisa, né? E, mais especificamente, numa literatura dentro aí desse campo que se preocupa com o papel do TSE. E aqui eu faço referência ao trabalho do cientista político Vitor Marchetti, né? Nessa literatura há um certo consenso de interpretar a judicialização da competição eleitoral como uma estratégia política de deslegitimar e de, inclusive, criar obstáculos programados, autorizados pelo sistema jurídico na corrida eleitoral. Ou seja, a judicialização serve justamente como um mecanismo, mais um outro mecanismo autorizado para justamente vencer a disputa, né? Seja deslegitimando, seja cancelando a candidatura, seja criando outros tipos de obstáculos. Nesse sentido, essa literatura ela observa e busca analisar justamente uma interação judicial que ocorre entre candidato e oponente do candidato, ou entre partidos, e que muitas vezes se baseia, e isso é um ponto interessante, numa operação vinculada a um meio de comunicação centralizado, que a gente coloca no texto, né? Um meio de comunicação tradicional, ou seja, toda essa jurisprudência que o TSE desenvolveu nas últimas décadas, referente à campanha eleitoral, se baseia justamente no assentamento da operação do meio de comunicação tradicional
muitas vezes um meio de comunicação unidirecional, né? Direcionado, sobretudo, entre um veículo de imprensa e o seu público, né? Televisão, rádio, o próprio jornal, a revista, né? O interessante é que as fake news digitais vai colocar isso de escanteio. Por quê? Porque ela vai romper com essa formatação e, inclusive, isso vai repercutir no âmbito da produção jurisprudencial do TSE. Então, a gente parte de uma mudança frente a essa literatura, ou seja, qual que é a mudança? A mudança é que é um impacto justamente das novas mídias frente à produção da campanha eleitoral. E o interessante é que, como a Diana já apresentou, os principais litigantes não passam a ser apenas candidato versus candidato, partido versus partido, mas sim agora candidato versus usuário, candidato versus plataforma. E, efetivamente, a gente percebe uma mudança da estrutura, usando aqui uma referência do Schumpeter, do mercado eleitoral, ou seja, há uma mudança referente aos atores, aos participantes, que buscam competir, que buscam concorrer pelo voto do eleitor, né? Isso se dá simplesmente pelo fato de a gente perceber agora que as plataformas, que os usuários ganham um peso significativo dentro do processo da judicialização. Ora, como entender isso, né? Acho que essa é uma primeira preocupação. Como entender isso frente ao histórico aí da literatura da sociologia dos tribunais? O interessante é entender isso, que o meio judicial passa, para além da questão de deslegitimação, serve como uma forma de mobilização da atenção pública. Então, passa a ser fundamental, necessário, recorrer ao judiciário para justamente ganhar atenção, mobilizar, dar visibilidade ao debate da corrida eleitoral. Então, isso é muito interessante, atrelar esse movimento da judicialização das fake news como uma forma, como uma estratégia, não apenas para deslegitimar o candidato, o oponente, mas agora também como uma forma de mobilizar a atenção pública do eleitor, né? Uma segunda forma de entender um pouco a questão do fenômeno das fake news na ótica da judicialização é observar as organizações. E aqui a gente passa a discutir, sobretudo, a abordagem sistêmica. A gente pode separar esse momento de análise e pensar um pouco no papel do tribunal frente às demandas e no papel do tribunal frente às outras organizações onde ele está situado na sociedade, né? Pensando nas demandas, né, a abordagem sistêmica nos oferece um referencial que permite entender como que o processo decisório está vinculado, sobretudo, a um certo isolamento cognitivo. Quem está familiarizado com a abordagem sistêmica sabe que, na visão do Luhmann, os tribunais ocupam um centro do sistema do direito por justamente possuírem um maior isolamento cognitivo para fazer frente às demandas. Isso significa que esse isolamento repercute como uma vinculação mais rígida frente aos programas, frente às legislações, frente aos precedentes, frente aos contratos, em oposição, por exemplo, ao parlamento, que estaria numa situação periférica, que teria uma maior porosidade para lidar com essa abertura do sistema. Ora, isso é interessante para o nosso estudo, porque justamente possibilita entender como que as respostas judiciais são limitadas para os problemas das fake news eleitorais, ou seja, os tribunais não conseguem tomar as decisões. E daí a gente justamente recai a situações, como a Diana acabou de apresentar, de dificuldade de identificação de um fundamento jurídico para essas decisões, ou mesmo para a definição do que é fake news eleitoral no direito. Então, sem dúvida, o processo decisório é um processo extremamente limitado frente ao movimento das fake news na nossa sociedade. Mais do que isso, a gente passa a se preocupar em buscar uma definição última do que seja fake news para a justiça eleitoral. E aí a gente observa dois movimentos que a Diana já apresentou aqui. De um lado, a tentativa dos ministros, dos juízes, buscarem enquadrar o conceito de fake news
a uma ideia de fraude eleitoral. E a grande pergunta que se passa a colocar é, afinal de contas, qual é o ilícito, né? Se trata aqui de tipificar e qualificar como sendo propaganda irregular, se trata aqui de tipificar e identificar como sendo abuso de poder ou não, né? Essa é uma discussão interessantíssima frente ao não tratamento ou à não solução legislativa sobre fake news como um ilícito, né? E aí há inúmeras repercussões processuais que, inclusive, a Diana acabou de comentar, problemas relacionados à investigação, problemas relacionados à perda de objeto, uma vez superada a corrida eleitoral, né? Uma outra questão que também a Diana já apontou para vocês é justamente, dentro dessa definição de sentido sobre fake news nos tribunais, é entender a polissemia, ou seja, a pluralidade de sentidos jurídicos que esse termo carrega hoje. Essa polissemia ela pode ser identificada pela discussão sobre qual que é o parâmetro que deve ser utilizado para identificar a disseminação massiva e prejudicial das fake news na corrida eleitoral. A Diana falou ali de 15 possibilidades, eu até destacaria aqui 8 principais, né? Primeiro, discutir observando os julgados, né? Então descrevendo o que os juízes entenderam, se haveria ou não necessidade de identificar um caráter evidentemente inverídico da notícia, ou se essa falsidade ela é verificável de plano. Ora, será que isso é o melhor parâmetro para definir o que é fake news eleitoral? Existem julgados que mobilizam esse tipo de argumento. Ou verificar se há necessidade da própria rede social em justamente promover um contraditório, ou seja, promover uma contestação das ideias expostas, de modo a permitir que o próprio usuário julgue a veracidade daquilo que é divulgado. Será que esse é o melhor critério, o melhor parâmetro para definir o que é fake news eleitoral? Ou verificar a capacidade do usuário para justamente avaliar os conteúdos que são apresentados, e que isso não seria atribuição da própria justiça eleitoral. Será que esse é o melhor critério, o melhor parâmetro para algum sentido do fake news eleitoral? Ou discutir o potencial de lesividade da divulgação, diferenciando, por exemplo, divulgações em páginas que têm um grande acesso de outras, né? Será que esse é o parâmetro excelente, fundamental, para definir o que é fake news eleitoral? Ou considerar conteúdos humorísticos. Será que diante desses conteúdos eu estou justamente diante de situações autorizadas e que não se justificaria nenhum tipo de interferência judicial? Ou será que é necessário verificar justamente a intencionalidade daquela notícia, pensando aí de diferenciar equívocos e negligências de fato, mobilização de notícias para falsear a realidade, né? Ou ainda, acho que inclusive foi comentado na primeira parte aqui da nossa conversa, do nosso evento, a questão relacionada à moderação de conteúdo. Será que essa é uma atribuição que o judiciário deve assumir? É uma atribuição da própria sociedade, do usuário ou da plataforma, né? Como definir isso, né? Então, todas essas discussões, isso que é o interessante no meu apontamento agora, é mostrar a polissemia jurídica que o termo fake news eleitorais repercute no tribunal, mais especificamente no TSE. Talvez um outro caráter interessante para se ressaltar frente a essa polissemia se dá pelo fato de o TSE também ser um tribunal muito monocrático, ou seja, recorre muito em decisões individuais e não colegiadas, ou seja, cada ministro tem o seu critério de definir o que é fake news eleitorais, não há uma vinculação expressa por um diploma legal e que, nesse sentido, acaba cada vez mais gerando confusão e incerteza na hora de resolver esses conflitos. Daí que, em grande medida, a Diana acabou de comentar, o tribunal acaba adotando uma postura de autocontenção, né? Inclusive permite a gente questionar, afinal de contas, a temática das fake news eleições reforça, de alguma certa forma, uma diminuição do protagonismo do tribunal frente a outras organizações ou não, né? Então, a perspectiva sistêmica das organizações me permite a mobilizar essas interpretações. Ao mesmo tempo, a gente pode discutir, pensando ainda nas organizações, a relação do tribunal com outras, com as plataformas, com os partidos, né?
E aí a gente pode pensar em algumas condições sociais que são fundamentais para a operação das fake news eleitorais. Por exemplo, em 2018, a ausência de programas legais que de fato protegiam os dados pessoais. Aliás, essa é uma discussão importantíssima que veio aí a lume, ganhou destaque com o debate da vigência, com a entrada da LGPD, e muitos dos parlamentares, muitos atores políticos estavam ali tentando de tudo refrear, evitar a entrada da LGPD no curso do pleito das eleições do ano passado, né? Então isso é interessante de mostrar como que a operação dessas fake news eleitorais se apoiam sim numa ausência de proteção legal dos dados pessoais dos eleitores, né? Só como ponto interessante de reflexão também é pensar o quanto que a LGPD é uma legislação importante e de necessária aplicação no âmbito do direito eleitoral, né? Muitas vezes o debate da LGPD ganha um foco central na questão econômica e perde ênfase no âmbito político. E, pelo contrário, a gente está justamente percebendo a necessidade desse tipo de debate. Outro ponto, pensando nessas condições sociais, na relação entre o tribunal e as outras organizações, o professor Celso já comentou isso, é justamente essa dificuldade de rastreamento dessas notícias e também, ao mesmo tempo, da velocidade de circulação, que não são, digamos, procedimentos e nem o tempo de operação de um processo judicial. Daí que a gente percebe os problemas, os desafios no controle, digamos, ex post, feito por uma ordem judicial, né? De que adianta essa decisão liminar se o estrago já foi feito, digamos assim, né? E daí a gente tem esse grande paradoxo da justiça eleitoral hoje, né? De um lado, é o principal tribunal que faz e zela pela governança eleitoral no país, que além de resolver os litígios, tem a capacidade, o poder normativo, mas ao mesmo tempo, frente a essa discussão das fake news, acaba adotando uma postura de autocontenção, não é? Esse é um pouco o diagnóstico que o capítulo 2 apresenta frente às eleições de 2018. Para alguns estudiosos a respeito disso, mudanças começaram a ser observadas posteriormente de 2019 adiante, né? Sobretudo pensando aqui nas eleições de 2020. Seria um processo, talvez, de aprendizagem institucional e da necessidade de implementação de um programa de enfrentamento à desinformação, que, aliás, foi de fato celebrado em 2019 pelo próprio TSE, que acabou adotando medidas preventivas, né, de formas quase que administrativas, para justamente evitar situações de judicialização observada em 2018. Faço referência aqui a uma série de costuras de acordos que foram feitas entre o judiciário, veículos de imprensa, plataformas, de uma forma geral. Me faço referência aqui também a uma série de programas de sistema de denúncia, de implementação de ouvidorias que foram importantes para tentar combater a desinformação em 2020 e também no próprio fact-checking agora sendo feita por N organizações. Ou seja, houve de fato uma mudança de um controle, digamos, ex ante, não ex post, frente aí à discussão da judicialização. Então, esse é o segundo ponto que eu queria refletir sobre o fenômeno das fake news eleitorais e a judicialização da competição eleitoral. Por fim, para concluir aqui a minha ponderação, eu queria destacar um terceiro caminho possível, que a gente inclusive aborda no capítulo 2, sobre entender esse fenômeno, que se refere, inclusive a Diana comentou, da instrumentalização política da justiça eleitoral, mais especificamente dessas decisões, né? Se a gente admitir que, de fato, prevalece esse déficit cognitivo da justiça eleitoral de um modo geral, de uma dificuldade de apuração dos impactos, de uma dificuldade de lidar com esse tempo, com essa velocidade, com esse tempo da dinâmica da comunicação digital, dessa dificuldade de controlar a análise preditiva, dessa polissemia jurídica que prevalece diante de uma indefinição do legislativo, de uma incerteza, de forma geral, dos riscos à liberdade de expressão frente a uma intervenção. Se a gente levar tudo isso em consideração, é possível perceber que no ambiente político, de fato, ocorreu uma captura do mercado eleitoral por uma certa agenda obscurantista. Né? Essa agenda obscurantista é certamente capitaneada, e a gente até discute isso no livro,
por uma certa estrutura autorizada e fomentada pelo governo federal de uma milícia digital. Essa milícia digital, ela opera de forma estritamente bem organizada e lucrativa em 3 níveis. Um nível criativo, preocupado em produzir conteúdos direcionados, um segundo nível relacionado à programação, sobretudo a uma operação de mecanismos de automatização da divulgação desses conteúdos via robôs, então de um nível criativo eu passo para um nível programatório, e por fim, um nível econômico de justamente apoio financeiro de determinados agentes e pessoas físicas a essa produção, a essa atividade econômica que se instaurou e que hoje é a base da produção da propaganda eleitoral no país. Ou seja, a gente não pode acreditar que a viralização é algo espontâneo, ela, na verdade, é uma ação extremamente coordenada e planejada. Ora, justamente esse cenário que eu acabei de descrever é interessante porque ele nos mostra, então, uma dificuldade da governança eleitoral, mais especificamente do TSE, em tentar controlar e combater isso sem envolver a sociedade de modo geral, sem envolver as plataformas, sem envolver os veículos de imprensa. Isso é abordado no nosso livro como uma discussão que se insere, sobretudo, mobilizando argumentos da Shoshana Zuboff, no livro Era do Capitalismo da Vigilância, com uma nova forma de operação desse técnico autoritarismo que sempre prevaleceu no nosso país e marcou e ainda marca a história das eleições. Então é interessante compreender um pouco como que essa discussão que a gente coloca sobre as fake news eleitorais também justifica uma operação de uma instrumentalização política das decisões. É claro, a Paula e o Lucas vão falar da disputa regulatória, que também marca esse processo de instrumentalização política, ou seja, há um interesse e um jogo regulatório por detrás disso, regulação versus autorregulação, inclusive versus legislação, que também, de alguma certa forma, cria uma estrutura jurídica possível para a operação dessas milícias. Para concluir a minha rápida apresentação, e de novo eu reitero aí, quem tiver o interesse, busque o livro para entender os argumentos e ter o acesso aí ao material e às referências. Para concluir isso, eu quero fazer a seguinte ponderação. Afinal de contas, o que tudo isso significa na nossa história recorrente de abusos eleitorais? Para quem tiver a oportunidade de fazer a leitura, vai perceber que logo na introdução do livro a gente abre com uma citação do escritor carioca Lima Barreto, na qual, no livro chamado Os Brusundangas, o Barreto vai justamente descrever a operação das eleições ali na República das Espadas, na Primeira República, no começo da nossa vida republicana, e a gente vai perceber como que o exercício do direito eleitoral, mais especificamente do voto no Brasil, sempre esteve, de alguma certa forma, relacionada a uma estrutura de poder que impunha e limitava a própria liberdade de escolha do participante. Daí a gente pode falar de práticas como o voto de cabestro, bico de pena, entre tantos os outros termos que a ciência política cunhou para descrever essa história de violência e de autoritarismo. E a grande questão que se coloca é, afinal de contas, as fake news eleitorais hoje, o uso massivo e planejado, coordenado dessas notícias, está justamente dentro desse rol clássico, histórico, que a nossa literatura sempre se preocupou. Então, é assim que o nosso livro começa, e aí fica convite para você, leitor, leitora, para justamente se aventurar aí e observar o nosso diagnóstico. Muito obrigado. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde. Bom, gente, boa tarde. Sou a Paula, tive o prazer de participar do projeto de pesquisa da FAPESP com Lucas, Diana e Marco. Agradeço muito o convite, estou muito contente de estar aqui apresentando as conclusões desse trabalho que a gente desenvolveu coletivamente. Agradeço também ao professor Campilongo pela orientação aí durante o processo. Eu fiquei responsável especificamente por tentar trazer
uma perspectiva do legislativo na tentativa de regulamentação desses fenômenos, e que derivam especialmente do desenvolvimento das comunicações digitais e os impactos nas diversas esferas do direito. Então, liberdade de expressão, privacidade, e aí o objetivo do capítulo era tentar entender, traçar algumas considerações sobre como o direito está programando seus parâmetros, e o legislativo enquanto o local onde essas irritações autoproduzidas no sistema da sociedade digital seriam processados no legislativo. Então, esse capítulo ele funciona com um histórico, a gente traz um mapeamento legislativo de, principalmente, do que a gente chama aqui de um pacote regulatório, que são 3 projetos de leis e depois leis aprovadas, que foi o Marco Civil da Internet, já aprovado, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o PL de Fake News, esse que não foi aprovado de forma definitiva. E a gente tenta olhar para esse pacote regulatório e pensar como se dá a configuração de novos direitos e também balizar o tratamento jurídico desses novos problemas, que, enfim, acho que a gente teve o prazer de ver as discussões hoje ao longo do webinário como um todo, que, de fato, chegam não só no judiciário, como foi apresentado no capítulo da Diana e Marco, mas no legislativo. E aí, acho que a primeira iniciativa que a gente comenta é o Marco Civil da Internet, que seria um ponto onde as comunicações digitais entram em pauta. Para fazer um breve histórico assim do contexto, o Marco Civil surge como uma resposta ao movimento de criminalização de várias condutas online. Então, você tinha uma tentativa lá de regulação do discurso que era muito incisiva, e em resposta você fala, não, vamos criar um marco de direitos para os civis na internet, para os usuários de internet no Brasil. É um processo marcado assim por super participação pública, com consultas públicas, com uma ampla participação da sociedade civil, e que foi aprovado em 2014. Assim, para trazer um pouco do conteúdo do Marco Civil da Internet, você vê ali uma saída principiológica, é uma preocupação de que o desenvolvimento da tecnologia é tão rápido que você precisa de dispositivos que, enfim, sejam principiológicos para garantir que eles não caduquem logo, e a gente vê essa tendência também nos outros projetos que a gente analisa, que é a LGPD e o PL de Fake News. Para comentar alguns elementos das comunicações digitais que o Marco Civil da Internet tinha preocupação de lidar. Você tinha uma preocupação de uniformização das questões sobre responsabilização de intermediários. Então, antes você tinha diversas decisões judiciais que eram contraditórias entre si, e você cria esse modelo, acho que a Mariana chegou a falar no primeiro painel, que acaba privilegiando a liberdade de expressão à medida que você cria essa competência do judiciário, né, de decidir ou não sobre a exclusão de um conteúdo. Outro tema enfrentado é a guarda dos registros de conexão e acesso na internet, que é um tema que você estabelece os períodos para que os intermediários da internet guardem esses registros de acesso, e a gente vê que a saída do Marco Civil da Internet também privilegia nesse sentido a privacidade, porque estabelece períodos considerados razoáveis, assim. E, por fim, você tem alguns dispositivos mais relacionados à privacidade, e aí uma pequena nota que derivam muito do episódio do Snowden em 2014, que foi anunciado, enfim, que Dilma teve suas comunicações acessadas e tudo mais, então você teve a inserção de alguns dispositivos de privacidade, assim, meio a toque de caixa no Marco Civil para responder a isso. Mas, de forma geral, desde a aprovação do Marco Civil, você tinha um reconhecimento que você tinha uma insuficiência no ordenamento jurídico mesmo para regulamentar o tema da proteção de dados pessoais, e aí, especialmente em frente a um movimento internacional de convergência em torno de dispositivos, de convergência regulatória, em torno de dispositivos sobre proteção de dados. Então, a gente tem a LGPD, que é fruto também de um processo super longo, que envolveu a participação pública ativa. Então, é um processo que já vem desde 2014, com consultas públicas, audiências públicas. No fim, a LGPD foi efetivamente aprovada em 2018, e aí no livro a gente comenta um pouco assim sobre o que levou a essa aprovação, e é interessante indicar assim, como, de fato, deriva de
uma ligação com movimentos internacionais. Então, por exemplo, a ocorrência do episódio do Cambridge Analytica em 2018 e também o interesse de entrada do Brasil na OCDE, bem como a entrada em vigor do GDPR na Europa, que é a Regulação Europeia sobre Proteção de Dados, acabam desembocando aqui numa pressão para aprovação da LGPD, não só pela sociedade civil, mas também por, enfim, diversos grupos empresariais. O fato é que, para olhar um pouco para o conteúdo da LGPD, a gente tem, de novo, a combinação de elementos principiológicos nos artigos 2º e 6º, e também a gente tem os dispositivos mais materiais, como, por exemplo, a previsão de necessidade de bases legais para os tratamentos. Um ponto interessante é que, assim, você já tem a inserção de alguns dispositivos com algum espaço para autorregulação, então a criação de guias de boas práticas é incluída, é mencionada na LGPD, incentivada, e, enfim, e também a possibilidade de articulação com a Autoridade Nacional de Dados Pessoais na regulamentação dos temas e a participação da sociedade civil nesses processos. Então, isso já estava ali na LGPD. Para comentar um pouco, assim, considerando que a gente foi fazendo uma análise meio histórica, a gente fez algumas observações sobre a eleição de 2018. De forma geral, acho que dá para falar que elas foram marcadas por uma super incorporação dessas capacidades ofertadas pelas novas tecnologias, e aí são as campanhas em rede. A gente já tinha algumas normas vigentes na lei de eleições à época. Por exemplo, você já tinha uma previsão, uma proibição de venda de cadastros para envio de mensagens, e uma previsão que, se você não quisesse receber a mensagem, você poderia se opor a isso. Mas o fato é que a gente viu que as eleições de 2018, e aí a gente se apoia muito, tenta dialogar com a literatura que já analisou esse processo em maior detalhe também, teve uma combinação de meios institucionais, de desenvolvimento de tecnologia, então meios regulamentados pelo TCE, por exemplo, com a ideia do impulsionamento de conteúdo, mas também com outros meios que articulavam tanto formas assim à margem da lei. Então a gente tinha o contrato de disparos em massa de mensagens, que teoricamente não foram declarados à Justiça Eleitoral, a contratação de influenciadores, o uso de robôs, enfim, alguns desses meios, e a gente tem isso, a articulação desses meios mais profissionais também com usos voluntários de pessoas que estavam ali defendendo suas visões políticas. O fato é que, acho que a partir dessas eleições de 2018 é possível pensar o uso de dados pessoais para comunicações digitais nesse contexto eleitoral, principalmente a partir do direcionamento de mensagens para determinado público, a depender dos seus usos e preferências. Então, assim, você conseguiria influenciar esse indivíduo a votar para determinado candidato. E aí a gente destaca uma pesquisa muito interessante da Coding Rights, que realizou entrevistas com diversas entidades, agências que seriam, teoricamente, de incidência eleitoral, por exemplo, a Ponto Estratégica, que é a representante no Brasil da Cambridge Analytica, e nessas entrevistas, assim, estava claro para elas, e elas declararam que faziam a coleta de dados pessoais de redes, e muitas vezes, de redes sociais, e muitas vezes cruzavam isso com outros bancos de dados de data brokers no Brasil, então o IBGE e a Serasa são citados, e assim eram criados bancos de dados para essas incidências de campanhas eleitorais. Então, nesse retrato que a gente traça das eleições de 2018, a conclusão é um pouco que a gente não tinha um marco legislativo consolidado para tratar do tema das fake news, e também acho que é essa a ideia do legislativo, que a gente tinha ausência de programação da periferia jurídica da parte do legislativo. E aí, um terceiro ponto que a gente analisa é a entrada, de fato, das fake news em pauta no legislativo. Então, são apresentados muitos PLs para tentar regulamentar esse tema. Então, um levantamento de maio de 2018 já eram 20 PLs tentando discutir isso no Congresso Nacional. Em 2021, em janeiro, a gente fez uma pesquisa, tinha ao menos 68, então é bastante coisa. E aqui a gente destaca um deles, que é o PL número 2630, é isso? De 2020, que foi apresentado em maio de 2020, surpreendentemente votado pelo Senado no final de junho de 2021. Ainda não foi apreciado pela Câmara, apesar de alguns debates a respeito, mas enfim, o fato é que traz, acho que, alguns pontos para a gente debater. Por que será que ele ganhou tanta relevância? Por que ele foi escolhido para ser denominado PL de fake news? E também como ele dialoga com essas regulamentações, com
essas normas anteriores que a gente já analisou, né? Então, de um lado, a gente tem algumas disposições problemáticas que vão exatamente em sentido contrário ao que estava já consolidado no nosso ordenamento. Então, algumas regras referentes a dados pessoais que contrariam um pouco a lógica da LGPD, por exemplo, existia em algum momento do texto, depois foi retirado, a exigência de apresentação de documento de identidade para cadastro em redes sociais, que, enfim, contraria um pouco o princípio da minimização da LGPD, de coletar o mínimo de dados possíveis, e também a ideia de uma outra disposição afirmava que seriam necessários a guarda de registros de mensagens encaminhadas para que, enfim, eventualmente você identificasse quem tinha sido a primeira pessoa a encaminhar determinada mensagem. Bom, além disso, você tinha algumas regras também relevantes da perspectiva da responsabilidade de intermediários. Então, por exemplo, uma obrigação que os provedores de aplicações, então as redes sociais, bloqueassem contas inautênticas, o que, de novo, desemboca numa obrigação de moderação de conteúdo que a gente não existe hoje no nosso ordenamento, essa obrigação como está, e também era um pouco preocupante, alterando um pouco o cenário do que foi garantido ali no Marco Civil da Internet anos antes. Então, por fim, um outro elemento que a gente observa no PL de Fake News, eu acho que o Lucas pode comentar com mais calma depois, é a abertura para autorregulamentação privada. Esses dispositivos foram incluídos sob a influência de experts também, e você vê um direito autorreferente de outros sistemas, então o direito estatal buscando assegurar parâmetros procedimentais para essas regras dessas plataformas, e assim garantindo uma posição de deferência ao direito estatal, que seria principalmente apoiada nessa parametrização. Bom, acho que aí, para concluir, um ponto que a gente quis trazer é que, de fato, a LGPD entrou em vigor esse ano, mas foi com muitos percalços. A gente teve, no ano de 2020, entrou em vigor no ano passado, na verdade, no ano de 2020, diversos atores defendendo a prorrogação da norma. Então, principalmente com o Covid-19, isso foi usado como argumento, principalmente por grupos empresariais, defendendo que não seria possível se adequar à norma, principalmente considerando os recursos necessários para tanto e tudo mais. E a gente vê esse movimento tanto por medida provisória da presidência, quanto também como um PL que foi analisado pelo Senado Federal, e em análise disso, depois de vários episódios, o Senado Federal, que a gente descreve no livro, mas o Senado Federal mantém a entrada em vigor para agosto de 2020 da LGPD, e um ponto que é destacado em um tweet do então presidente Davi Alcolumbre é que a LGPD seria a legislação brasileira anti-fake news. Então ali você vê uma preocupação do Congresso Nacional de mandar uma mensagem de que tratamento de dados pessoais, utilização de tratamento de dados pessoais nos pleitos eleitorais devem se dar conforme a legislação, e também o entendimento que a legislação poderia coibir abusos nesse sentido. E é interessante falar que no campo eleitoral você teve bastante resistência à entrada em vigor da LGPD em 2020, porque isso implicaria ela estar em vigor durante as eleições municipais do ano. Então, de um lado, você tinha pessoas argumentando que seria muito importante a LGPD entrar em vigor para coibir abusos, mas, de outro, as dificuldades de implementação nisso nas diversas campanhas municipais ao redor do Brasil. Então, acho que aí mostra um pouco a atenção efetiva do tratamento de dados pessoais nesses contextos eleitorais. A gente fala mais sobre isso, sobre quais os impactos para as eleições no livro, enfim, estou convidando todos a ler. Acho que a ideia principal desse capítulo era mostrar um pouco a evolução legislativa, especialmente nas dificuldades e quais as estratégias que nosso legislativo acaba utilizando para regular o tema das comunicações digitais, mas também para possibilita que a gente conclua a importância dos dados pessoais enquanto um direito político, né, nesses pleitos eleitorais principalmente, e na nossa capacidade de articulação das ideias do mundo, quanto isso é relevante. Enfim, acho que é isso. Quero agradecer e convidar todos a ler o livro. Obrigado, Paula. Obrigado, professor Campilongo, por todo o apoio acadêmico nesse projeto.
Cabe a mim agora fazer uma fala final de síntese do projeto, também apontando eventualmente pontos que a gente pode tratar no nosso debate a seguir. E eu propus aí como tema a evolução dos meios de disseminação da comunicação e as estratégias de regulação das fake news. Queria falar em 3 passos esse argumento. Primeiro, falando sobre essa evolução social dos meios de disseminação da comunicação, como a gente localiza aí o que são as fake news. Num segundo momento, falar das 4 estratégias regulatórias que a gente diagnosticou no projeto, que o Legislativo e o Judiciário utilizam para tentar dar conta desse problema. E o terceiro passo da minha fala é tentar sintetizar com o sentido do sistema jurídico, as dimensões de sentido do sistema jurídico que estão envolvidas nessa regulação das fake news. Então, o primeiro ponto sobre a evolução dos meios de disseminação da comunicação, se a gente pensar nas sociedades mais antigas, nas pequenas comunidades, onde as pessoas todas se conheciam, conviviam diariamente, evidentemente a variabilidade da comunicação era muito baixa. E mesmo que você tivesse um boato dentro daquele grupo, o boato era facilmente desmentido. Não havia esse problema tão grande de uma disseminação massiva de boatos e de desinformação. Quando surge a escrita já permite maior variabilidade na comunicação. Alguém vai escrever um texto em um dado momento, outra pessoa vai ler esse texto em um contexto que pode ser completamente diferente. Já existe maior latitude para variação de sentido, mas, ao mesmo tempo, a escrita surge como um meio simbólico monopolizado por uma elite, dentro de uma sociedade estratificada. Então, mais uma vez, agora pode haver alguma variabilidade na comunicação, mas essa comunicação por escrito é reduzida a uma elite. Essa sociedade estratificada é completamente desestabilizada quando se cria a imprensa, quando se começam a imprimir panfletos contra o Estado, começa a se colocar o direito por escrito em declarações de direitos, em constituições, em códigos. O próprio direito passa a ser formalizado e positivado por escrito, e aquilo que eram os antigos privilégios dessa sociedade aristocrática, corporativa, estamental, passam a ser direitos de todos. E, portanto, o próprio direito passa a ser controlado por uma esfera pública, porque é um direito colocado por escrito e difundido pela imprensa. A sociedade de massas, primeiro com a imprensa, depois com o rádio, depois com a televisão, consegue ainda manter um certo controle sobre as comunicações, porque as empresas de imprensa, de mídia impressa, falada, televisiva, funcionam como agências reguladoras das comunicações, como agências que certificam a verdade ou a falsidade dessas informações, que decidem sobre o que é informativo e o que não precisa ser informado, e essas empresas de mídia de massas funcionam decidindo o que a sociedade deve lembrar e o que ela pode esquecer. Então, essas empresas regulam a memória social. As fake news surgem dentro dessa sociedade formada por esses meios de comunicação de massa, e uma sociedade diferenciada principalmente pelos sistemas funcionais do direito, da política, da ciência, da economia, onde todos estão potencialmente incluídos e participando da comunicação, mas, ao mesmo tempo, as fake news colocam uma pressão sobre essa diferenciação funcional. E surgem justamente em função dessa desintermediação da comunicação pelos meios tradicionais de comunicação de massas e reintermediação dessa comunicação pelas plataformas digitais, pelas redes sociais, pelos serviços de mensageria privada. Então, se nós pensarmos os 3 elementos, os 3 componentes do conceito de comunicação, que são a informação, a mensagem e a compreensão dessa informação, as fake news refletem nesses 3 planos. Primeiro, no plano da informação, aquilo que é informação, aquilo que é novo, que é notícia, que é news,
é discernido em relação à redundância, em relação a sentidos que nós já conhecemos. Só tendo esse pano de fundo, esse senso comum, é que a gente pode entender as notícias. E as fake news atuam nessa dimensão, apelando sempre para um caráter de descoberta de um segredo. É uma novidade que os poderosos, que as empresas de mídia não querem que você saiba. Sempre existe esse subtexto por trás das fake news. É um caráter de informação que era secreta, mas que está circulando nesse pequeno grupo de pessoas que se conhecem de alguma forma, você recebe no WhatsApp, e, portanto, é uma notícia que não é certificada pela grande imprensa, mas que é certificada por essas bolhas de conhecidos que criam esse senso de redundância a partir do qual a notícia, por mais absurda que seja, parece verdadeira. Se a gente pensar na dimensão do uso da mensagem que é passada pelas fake news, existe sempre um apelo muito emocional de engajamento na disseminação das notícias falsas. É sempre uma notícia moralmente repulsiva ou heróica que conclama a nossa aprovação ou nossa repulsa absoluta. Então, existe essa paixão ou esse ódio que impulsionam a propagação das fake news. E se pensarmos na dimensão da compreensão dessas notícias falsas nas mídias digitais, a compreensão é sempre muito facilitada, né? São notícias, são frases hipersimplificadoras da realidade, são memes, são símbolos muito fáceis de serem decodificados. E isso, então, acelera e potencializa a disseminação das notícias falsas pelas mídias digitais. E é esse fenômeno que a gente pode chamar de fake news. Como eu disse, as fake news surgem, então, nessa sociedade diferenciada entre direito, política, ciência, economia, mas colocam uma pressão sobre essa diferenciação funcional. São um problema dessa sociedade mundial que reconhece critérios científicos que são diferentes dos critérios jurídicos, que são diferentes dos critérios políticos. Portanto, essa pressão que é feita nessa sociedade tem que ser decodificada por seus próprios sistemas funcionais e organizacionais que são combatidos pelas fake news. A nossa grande hipótese de pesquisa, então, foi de que esse era um fenômeno muito novo, um fenômeno que envolve empresas transnacionais e um fenômeno com múltiplas interferências nos sistemas funcionais. Fake news na área de saúde, fake news eleitorais, fake news repercutindo nos vários sistemas. E por isso, se a gente for pensar dentro do sistema jurídico, existe uma dificuldade em responder a um fenômeno com essas características de novidade, de controle por empresas globais e de interferência em vários sistemas sociais. E com isso eu chego ao segundo ponto da minha fala, que são os movimentos regulatórios que o direito estatal, né, o sistema jurídico acoplado à política nacional, no nosso caso, o direito estatal brasileiro, quais são as estratégias que esse direito vem utilizando para dar conta dessas fake news. A primeira grande estratégia é arrumar a periferia dos sistemas. É uma estratégia de periferização, como a gente chamou. Quer dizer, o judiciário é o centro do sistema jurídico, está obrigado a tomar decisões quando provocado, mas tem dificuldade em consolidar critérios de jurisprudência sobre o tema, e, portanto, muitas vezes tem uma deferência ao legislador. Fica esperando o legislador definir, tipificar as condutas. Então, do centro do sistema jurídico, a gente vai para a periferia. Só que o legislativo, além de periferia do sistema jurídico, está no centro do sistema político, porque ele é o responsável principal por tomar decisões coletivamente vinculantes. E o legislador, por sua vez, não se vê com o conhecimento e com a legitimidade necessárias para tomar decisões, para regular o tema das fake news, e acaba apelando para a periferia da política, para os movimentos sociais, para os grupos de interesse. Então, colocando isso com exemplos do nosso estudo. O judiciário, a dificuldade do judiciário decidir sobre fake news. O STF instaurou um inquérito sobre fake news, mas isso funciona como um meio de pressão política, não funciona como um procedimento que gere uma jurisprudência consolidada.
O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, não tem procedimentos que geraram uma jurisprudência consolidada que respondessem no tempo necessário para o sistema político, procedimentos que incluíram dificuldades probatórias. Quer dizer, o TSE tampouco conseguiu consolidar uma jurisprudência sobre o tema das fake news. Em alguns casos, tentou estabelecer critérios para o conflito entre fake news e liberdade de expressão, mas nem chegou a tocar em outros tópicos importantes, como o discurso de ódio, ou como a privacidade de dados pessoais. E muitas vezes, pelo caráter do procedimento, como a gente viu no caso da chapa Bolsonaro-Mourão, o próprio TSE absolveu por falta de provas, sendo que ele não determinou a realização das diligências probatórias necessárias. Então, o judiciário tem dificuldade de decidir. Manda para o legislativo. O legislativo, por sua vez, não conhece muito essas tecnologias, criou um meio de pressão política também, que é a CPMI das fake news, mas não conseguiu consolidar ainda uma legislação que tipificasse essas condutas envolvendo a disseminação massiva de notícias falsas. Falta o conhecimento, falta um pouco da legitimidade, parece, para o legislativo tratar desse tema. Como é um tema que envolve também plataformas digitais globais, é difícil para um país, para um legislativo nacional, querer regular esses temas. Então, o legislativo acaba se abrindo à periferia do sistema político, quer dizer, aos movimentos sociais, inclusive de direitos digitais e da internet, aos especialistas, aos acadêmicos, aos experts. Então, existe essa abertura do legislador estatal à dita sociedade civil. E isso é algo que a gente nota desde o Marco Civil da Internet, passando pela Lei Geral de Proteção de Dados, até chegar ao PL das fake news, aprovado no Senado em 2020 e agora em discussão na Câmara dos Deputados. Então, essa é a grande primeira estratégia regulatória, periferização. O judiciário passa para o legislador passa a batata quente para a sociedade civil, para os especialistas, para as plataformas digitais, para as associações de direitos digitais. O segundo movimento regulatório é o uso de princípios, que a gente chamou da principialização. Quer dizer, o legislador não consegue estabelecer tipos muito bem definidos, regras, com hipótese de incidência muito clara e consequências bem programadas. Então, ele apela para o uso de princípios, também desde o Marco Civil da Internet, o que tem uma vantagem de possibilitar a adaptabilidade dessa legislação a novas tecnologias que vão surgindo, mas tem um inconveniente de que não se sabe de antemão se a conduta é lícita ou ilícita, porque a partir de um princípio, o juiz acaba tendo abertura para interpretar retrospectivamente, a partir do princípio, se aquele tipo de conduta é ou não vedada pelo ordenamento jurídico. Então, além dessa estratégia de mandar para a periferia do sistema jurídico e político e de usar princípios, existe uma terceira estratégia regulatória, que é o que a gente chamou de cognitivização. Quer dizer, as normas são expectativas normativas, contrafáticas, mas essas normas desse tema de direitos digitais acabam incorporando tanto conteúdo fático e tanta definição tecnológica que acabam sendo normas com um grande conteúdo cognitivo, com uma grande presença de critérios técnicos que são dominados pelas empresas e pelos especialistas. E a última estratégia regulatória que consagra todos esses movimentos anteriores é a procedimentalização, quer dizer, a abertura do direito estatal à autorregulação privada. As próprias empresas de mídia digital, as plataformas digitais, têm buscado desenvolver formas de autorregulação, de moderação de conteúdo, até cortes internas, para se legitimarem perante o direito estatal, até como se dissessem, nós é que entendemos desse tema, o legislador não precisa se imiscuir nessas questões. O legislador, para não deixar totalmente à solta a autorregulação das plataformas, tenta criar instâncias de observação dessa autorregulação pelo direito estatal. E o grande exemplo disso é, no PL das fake news,
a proposta do Instituto da Autorregulação Regulada, da criação de uma autoridade, de um órgão misto, com representantes estatais e com representantes das plataformas digitais, para fazer essa forma de corregulação. Quer dizer, talvez dessa forma o direito estatal consiga a legitimidade e o conhecimento necessários para tratar desse tema das fake news ou da disciplina das comunicações digitais em geral. Resumindo tudo o que eu disse no terceiro e último passo, a gente pode perguntar o que tudo isso significa para o sistema jurídico, né? Primeiro, numa dimensão temporal, que tem a ver com as normas e com a durabilidade dessas normas, que é reforçada por sanções. O que a gente observou no sistema político existe uma dificuldade de consenso para criar legislação sobre o tema. E para criar uma legislação que acompanhe a evolução tecnológica. No plano da LGPD, ficou muito claro a dificuldade de tomar uma decisão a tempo e de criar sanções que sejam realmente imponíveis. Quer dizer, a LGPD foi aprovada em 2018, às vésperas da eleição, teve seu início de vigência postergado inúmeras vezes, começou a sua vigência em 2020, mas as suas sanções só são imponíveis a partir desse ano, 2021. Quer dizer, o aspecto temporal do sistema jurídico também fica prejudicado, na medida em que é difícil criar normas, e mesmo que você crie normas, é difícil impor sanções. No aspecto social, tem a ver com a legitimidade, com a institucionalização do sistema jurídico, o que nós analisamos são os procedimentos. Nós vimos que os procedimentos eleitorais, judiciais, são muito inadequados para tomar decisões a tempo, para consolidar a jurisprudência e para ter o apoio necessário para, eventualmente, caçar uma chapa presidencial já no meio do mandato. E se for constatado que houve realmente uso de fake news por parte do candidato vencedor em 2018, o TSE tem a independência, a autonomia organizacional necessária para tomar uma decisão dessas? Parece difícil. Parece que até os procedimentos do TSE não são aptos a levarem a um resultado desse tipo. E no legislativo, a mesma questão, no processo legislativo. Parece que falta legitimidade, falta conhecimento para chegar a tipificar condutas muito estritas envolvendo a disseminação de notícias falsas. E no último aspecto, que é como identificar essas normas, formalizar essas normas na forma de regras, nós vimos que é difícil criar regras legislativas e é difícil para o judiciário também criar regras para os casos concretos que ele julga. Então, é muito difícil estabilizar esses programas decisórios, seja no legislativo, seja no judiciário. Eu queria terminar com uma observação. Claro, o nosso objeto de pesquisa é muito dinâmico, e o que a gente observa para o futuro é um problema muito grave, que a gente poderia chamar de uma fuga regulatória. As plataformas mais conhecidas, Google, Facebook, YouTube, Instagram, todas estão buscando desenvolver alguma forma de autorregulação, até para se legitimarem perante o direito estatal e evitarem muito a intromissão dos legisladores nacionais. Mas líderes do tipo Trump e Bolsonaro têm incentivado seus apoiadores a migrarem dessas grandes plataformas digitais para plataformas meio underground, que não são nem autorreguladas, nem muito visíveis ao legislador. Então, são grupos, são plataformas de comunicação opacas à esfera pública, que é difícil, que são difíceis de serem observadas, seja pelo legislador, e muito menos elas têm interesse em se autorregularem. E esse, portanto, é o risco de criação de comunidades de comunicação opacas à esfera pública e que vão criando, aí a gente já entra quase no plano da criminologia, né, daquele conceito de subculturas delinquentes. São grupos de comunicação que vão ficando cada vez mais opacos
e difíceis de serem atingidos pelo direito. Portanto, esse é um perigo muito grave que ainda não está sendo suficientemente decodificado como um risco que possa ser gerenciado pelos procedimentos eleitorais, judiciais e legislativos. É a criação dessas comunidades de comunicação opacas e que podem desestabilizar as eleições ou desestabilizar os próprios poderes constituídos. Esse é, portanto, o futuro um pouco sombrio que não foi coberto pela nossa pesquisa, mas do qual a gente já colheu alguns indícios. Queria finalizar, então, minha participação por aqui. Já agradecer de novo ao professor Campilongo, inclusive pela moderação aqui da mesa, e já